Opa! Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, que prazer, rapaz, estar aqui com você, coisa boa, que bom que deu certo, né? Prazer é todo meu, William. A Maravilha. gente fica aí nessa vida aí, não conhece todo mundo, né? Aham, Você é de Fortaleza, Ian? Fortaleza, aqui do calor. Fortaleza, ô Isso. lugar bonito. Eu já estive aí em Fortaleza num congresso de odontologia. Foi? Qual foi o ano? Ah, não me lembro mais o ano, mas foi lá nos anos 90. Eu era consultor da Labor Dental e eles me convidaram para dar uma palestra aí. Na Joia. época que nós lançamos o silicone Zeta Labor. Ah, o Zeta Lab é da década de 90. O Zeta Labor foi lançado em 99. Joia. Foi o primeiro silicone que chegou para a gente no Brasil. Quem importou ele foi a Labor Dental. Nós lançamos ele no Congresso do Rio de Janeiro, eu e o professor Tomás Gomes, e Aham. depois a gente saiu falando disso daí para o Brasil inteiro. E aí Tá? caiu na graça, né? Caiu na graça do brasileiro, né? Foi uma salvação. Né? Eu costumo dizer que o silicone melhorou muito o nosso trabalho, em todos os sentidos. Hoje, no laboratório, a gente usa para vários trabalhos o silicone, né? E hoje nós já temos aí outros silicones de boa qualidade. E aí eu te pergunto, aproveitar aí que você está falando do silicone, né? Você que tem aí, deve ter minha idade de experiência mais um pouco, né? Eu te pergunto, como é que era, cara? Um dia desse eu estava conversando com um colega, um amigo aqui no Instagram, e a gente falando sobre a importância do uso das guias de silicone, né, para fazer reproduzir a ideia do planejamento na cerâmica e tal. E aí ele perguntou assim para mim: e como é que era antes do Zeta Labo? Aí eu não soube responder porque eu não vivia, né? Não existia ainda. Mas aí eu te pergunto, como é que era a vida do pessoal do acrílico, né? Quem fazia protocolo, prótese total, a própria cerâmica, como é que a gente reproduzia essas coisas antes do Zeta Labo? Oi, Ian, eu sou de uma era bem antiga da prótese, tá? E quando nós fazíamos a prensagem, não existia a muralha de silicone, nós fazíamos uma muralha. Fazíamos a inclusão no gesso comum e depois fazíamos aonde estava o dente uma muralha em gesso. Aham. Só que essa muralha em gesso, ela tinha uma série de desvantagens. Primeiro, a gente não podia tirar o dente lá de dentro da inclusão para fazer uma limpeza correta. E mesmo que você usasse água quente, que você usasse detergente, ainda ficava alguma gordura na resina do dente, nós não tínhamos nenhum adesivo. Hoje nós já temos adesivo para passar no dente na hora da prensagem, né? Para haver uma melhor adesão da resina acrílica do dente com a resina da base que você vai prensar. Então, esse não era o maior inconveniente. O maior inconveniente é que o gesso ficava grudado no dente e a gente tinha que tomar um cuidado tremendo na hora de fazer o isolamento dessa muralha de gesso para não ir isolante no dente, porque se fosse isolante no dente, o dente não ia ter aderência à resina da base da prótese. É por isso que muitas vezes entregávamos o trabalho para o dentista entregava para o paciente e o paciente voltava com o dentinho na mão. Aham. Tá? Então, eu digo que o silicone foi um invento fantástico. Ele foi criado por um italiano lá em Rovigo, na Itália, da Zermatt, e depois outras empresas foi criando para a gente outros silicones. Né? Aqui no Brasil nós já temos excelentes silicones sendo feitos aqui no Brasil. Mas antes do silicone não era nada fácil, não tinha como você fazer um planejamento cerâmico. Tá? Você tinha que construir ali uma barra, uma estrutura metálica para depois acrescentar a cerâmica nela. Aliás, eu sou até antes da cerâmica chegar no Brasil. Sério? Tá?
Existia um material chamado piroplaste, Ah, que era usado para fazer as facetas. E quando ia se fazer uma fixa em cerâmica, se construía uma estrutura em ouro e só deixava vestibular do dente para fazer a aplicação desse material, que chamava piroplaste. Era uma loucura, era uma loucura. A gente tinha alguns artistas, tá? Mas não era fácil fazer prótese naquela época, não. Mas, Ian, eu gostaria que você ficasse à vontade para se apresentar, porque tem muita gente que entra, e eu também vou me apresentar, porque tem muita gente que entra e nunca entrou numa live da gente, não nos encontrou, para a gente se conhecer melhor. maravilha. Deixa eu só lhe perguntar uma E coisa. hoje nós vamos falar da profissão TPD, do início da nossa profissão. É muito bom, assim, é raro, né, a gente ter essa oportunidade de conversar com alguém que conheceu o começo das coisas, né? Porque o nosso hoje, né, a gente vive uma era muito diferente, né? O meu tempo ele é um tempo de facilidades, né? Os materiais são muito bons, os materiais facilitam tremendamente a vida da gente. A gente às vezes quanto mais a gente vive, né, mais desenvolvem coisas para encurtar os processos, os passos e tal. E assim, é bem legal quando a gente conversa com alguém que conheceu como foi que isso começou, né? Uma época onde você tinha que praticamente fabricar tudo, né? Que você não tinha nada disponível, né? Então, eu acho bem legal. Por exemplo, você falou aí do piroplast, né? Isso é em que ano? Nós estamos aí em que ano nesse período aí que você está falando? Antes dos anos 80. Faz. É tempo, viu? É tempo. A cerâmica só chegou no Brasil no finalzinho dos anos 80. Aliás, desculpa, final dos anos 70, início dos anos 80. Ninguém fazia porcelana no Brasil. E a gente teve aí Durval Januzzi, nós tivemos outros mestres da porcelana, não sei se você já ouviu falar. Durval Januzzi era uma fera na porcelana. Ele era um artista. Muito bom. Então, antes disso, a gente não tinha muita opção. Ou resina acrílica ou piroplaste. Muito bom. Muito legal. Que bom que eu nasci agora, né? Que bom que eu nasci agora. Pois bem, rapaz. Pessoal, para quem não me conhece, né? Eu sou o Ian, né? O Ian Barroso. Eu me formei, né? Eu me graduei em odontologia em 2013, né? E por uma cadeia de eventos, eu escolhi viver no laboratório, né, e não na clínica, né? Eu escolhi desistir da carreira clínica, guardar da faculdade o conhecimento odontológico para aplicá-lo dentro do laboratório, né? Aplicá-lo na lida, né, com os nossos casos diários e tal. Em 2015, eu comecei de fato, né? Em 2014 eu comecei a trabalhar em laboratório, em 2015 eu comecei de fato sozinho, né, por minha conta, desde cedo com a ideia de que queria ser ceramista, desde cedo com a ideia, com o sonho de aplicar cerâmica, de ser reconhecido pelo meu trabalho, né, de eventualmente conseguir ser professor de cerâmica, né? Eu sempre dei aula. Desde quando eu estava no colégio, eu gostava do lance de dar aula, de ensinar, de compartilhar conhecimento e tal, de aprender as coisas para poder ajudar quem não sabia, né? E eu, graças a Deus, consegui carregar isso para o laboratório também, né? Para a minha vida profissional, né? Eu não seria um técnico feliz se eu só fosse ceramista, né? Se eu só fizesse para mim e não compartilhasse com os outros, né? Então, já são aí quase 8 anos, praticamente 8 anos, acho que em outubro agora fez 8 anos em que eu estou nessa profissão maravilhosa, cheia de altos e baixos, muitos desafios, muita loucura, né? Muito tempo correndo atrás da gente, o tempo sempre lutando contra o relógio, né? E conquistando muita coisa, né? Tudo que eu tenho, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, principalmente para quem está começando agora. Tudo que eu tenho, tudo que eu vivi de bom na vida profissional, eu devo à prótese, né? Eu experimentei graças a trabalhar no laboratório, graças ao trabalho laboratorial, as pessoas que eu conheci, as experiências que eu vivi, as coisas que eu conquistei, materiais e não materiais, tudo isso foi através da prótese, né? Então, assim, eu gosto sempre de parafrasear o Gineton, né? O Gineton Rodrigues nessa hora, que o Gineton fala assim, cara, a nossa profissão ela é uma profissão
incrível. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ao contrário do que muitas pessoas falam, acham, a nossa profissão, quando bem executada, quando bem feita, ela é capaz de dar uma vida para a gente que a gente não imaginava que podia ter, né? Então, esse é o Ian, né? Sou ceramista, né? Me dedico aí à cerâmica, ao trabalhos em cerâmica pura, né? Principalmente laminados, né? E é isso. E você aí, se apresente aí para o pessoal do lado de cá, né? Pessoal do meu Instagram. Ian, eu tenho um tempinho maior do que você, tá? Quando eu comecei, não existiam nem as escolas de prótese ainda, tá? Eu comecei garoto, eu tinha 14 anos, eu fui aquele menino que limpava o laboratório, que buscava o trabalho e me interessei pela prótese e tive, o meu pai na época era funcionário do Ministério do Interior e naquela época, em 1970, não existia concurso para ser funcionário público, era QI, quem indica. Eu, com 3 meses de laboratório, o papai queria que eu saísse do laboratório e para ir para o Ministério do Interior. Eu pedi que ele me deixasse lá, porque naquela época, quando o pai falava, a gente obedecia. Então, eu comecei aprendendo da pia. Eu fui aprendendo a vazar modelo, eu fui aprendendo a fazer tudo devagarinho, tive em 3 laboratórios só, durante a minha carreira todinha, e quando foi em 1979, eu já estava com 9 anos de laboratório, eu resolvia montar o meu laboratório. Eu montei um laboratório e fui aprendendo todas as áreas. Esse laboratório foi crescendo de uma forma que eu cheguei a ter lá dentro do meu laboratório comigo, a secretária e o administrador, mais 15 pessoas. Eu fazia tudo. Fazia da ortodontia, fazia resina, fazia removível, tá? Isso até o ano 2000. Tá? E eu tive, Ian, que aprender todas as áreas da prótese. Eu tive que aprender com toda a dificuldade, porque, veja bem, hoje está muito fácil aprender. Hoje só não aprende quem não quer. Por quê? Porque os cursos estão aí. A gente está aberto a passar aquilo que o nosso conhecimento. Uhum. Eu não sei se você sabe, eu tenho um centro de cursos aqui em Brasília. Tá? Desde o ano 2000. Eu montei, as pessoas vinham para o meu laboratório, não tinha como acomodar, e eu um dia pensei, eu falei, eu vou montar um centro de cursos. E montei o centro de cursos em 2010. Desculpa, não foi 2000, 2010. Uhum. E aonde eu recebo os alunos, eu já tive a oportunidade de trazer outros professores aqui, trouxe curso de tudo quanto é jeito, de protocolo cerâmico, cerâmica, resina foto, tudo, ortodontia. Então eu trouxe esses professores aqui. Então hoje está muito fácil das pessoas aprenderem a prótese. Só não aprende quem não quer, tá? Então, agora em julho, eu fiz 52 anos de profissão. Tá? Caramba, rapaz! E trabalho todos os dias. Agora mesmo eu estava ali sentado na minha bancada construindo 2 barras de protocolo. Tá? Eu aprendi a fazer todas as áreas, mas eu gostei das resinas acrílicas. Em 1985, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Tomás Gomes, tá? E segundo ele, eu fui o primeiro protético a fazer o curso lá com ele, tá? E a gente deve muito a ele. Não tem como a gente falar de prótese sem falar do que ele fez pela prótese, porque ele não foi só com a resina acrílica, não. Ele fez com a cerâmica também. Ele criou um pigmento onde o protético consegue reproduzir, tá, a gengiva do paciente num protocolo cerâmico. Ele criou também uma cera
de caracterização que a gente usa muito para fazer o enceramento e já mandar a prótese caracterizada para o dentista. E eu ontem, Ian, eu cheguei de São Paulo ontem, e eu estava lá, reabriram o centro de cursos STG depois de 8 anos, o Tomás já nos deixou há 2 anos, e reabriram o centro de curso STG, que hoje chama STG Tibone, porque foi o Frederico Gomes e o Alexandre e a Thaís Nogueira que reabriu lá o centro. E ontem eu cheguei de lá. Eu estava lá num curso, mas eu não estava como professor, não. Eu estava como aluno. Tá? E foram 5 módulos e absurdamente fantástico. Teve gente que falou, o que você vai aprender lá? Cara, é brincadeira. Eu com 52 anos de laboratório, nesses 5 módulos que eu estive lá, é absurdo o que eu aprendi. Tá? Então, quando a gente fala da profissão TPD, tá? O TPD, se ele quiser ser um bom profissional, ele vai ser um bom profissional. Ele procura fazer sempre o melhor. Hoje, graças a Deus, o meu trabalho é um trabalho, eu não vou dizer de ponta, mas é um dos trabalhos que eu consigo entregar para o meu parceiro, eu não digo nem o meu cliente dentista, não. Hoje eu trabalho só para 6 dentistas, tá? E só trabalho se eu puder acompanhar o trabalho lá dentro do consultório dele, tá? Faço muito protocolo, faço muita prótese total, e a gente costuma não errar, tá? O paciente sai de lá satisfeito, porque o TPD tem que entender o seguinte, ele não está fazendo o trabalho para o dentista, ele está fazendo o trabalho para o paciente. Tá? Então, quem tem que ficar feliz com o trabalho é o paciente, não é isso mesmo? Concorda comigo? Concordo totalmente. Antes a gente recebia o modelo do dentista, não sabia nem se era um paciente ou uma paciente. Tá? E o protético hoje só não tem esse entendimento se ele não quiser. Porque hoje a fotografia está aí, a internet está aí para nos ajudar. Ele só não cresce profissionalmente se ele não quiser. Porque a internet está aí mostrando os cursos, as palestras, e muitas vezes isso é gratuito. Sim. Não é verdade? Sim. Tá? Então, eu vejo a prótese, e outra, em qualquer lugar do país que você tiver, você vai ter acesso a isso. Nós tivemos agora, Ian, e eu acho que você também esteve lá, segundo o Rafael, que é o meu filho, você estava lá, no congresso da PEDESP. Sim. Estava, né? Nós tivemos agora o 17º congresso de prótese. Tá? E eu estive em todos. Esse seria o ano 34 deles, mas aí ficou um ano sem, então 35 anos atrás eu já estava lá no primeiro congresso de prótese. E o que a gente aprende e o que a gente troca de informação com os colegas é assim absurdo. Tá? Eu continuo fazendo cursos e se aparecer curso bom eu vou fazer. Tá? Eu estou sempre participando, eu continuo dando curso, eu continuo mostrando para os colegas que eles podem mudar alguma coisa no trabalho deles. A excelência do trabalho, tá? Eu até digo que é o seguinte, quando eu estou dando um curso ou uma palestra, eu digo, gente, cabeça não é só para crescer cabelo e piolho, não. É para você pensar. E a prótese é pensamento. Não é isso mesmo? Concorda comigo? Exatamente. Tá? Você é um ceramista, você é dentista, e eu tive a oportunidade de fazer odontologia, Ian. Em 99, eu ganhei uma bolsa numa faculdade particular em Brasília, e era 100% de bolsa. Uhum. E eu não quis fazer odonto. Por quê? Porque a minha paixão era bancada. Tá? Hoje eu tenho 2 filhos que estão na área da prótese, um é cadista, o outro é ceramista e faz resina também muito bem, e tenho mais 2 netos que estão entrando também na área. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Quando você falou que você supriu as suas necessidades em todos os sentidos, material e emocional, meu amigo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se o profissional trabalhar direitinho,
Uma vez eu escutei um professor renomado que tinha livro escrito, foi professor da USP, numa escola de prótese que abriu aqui em Brasília, e ele foi dar aula lá, e eu passei na porta da sala dele, e ele dizendo para os alunos dele, da turma dele, que prótese era dom. Não. Aí eu discordei dele. Eu pedi licença e falei, professor, me desculpa, mas eu preciso discordar do senhor. Prótese não é dom. Prótese é treino. É você fazer, fazer, fazer e corrigir os seus erros, que você vai ser um bom profissional. Não é isso mesmo? Tá? Correto. Hoje nós temos escolas espalhadas no Brasil inteiro. Tá? Nós temos as especializações. Se o protético quiser ser o especialista em determinada área, eu participei da primeira turma de especialização no Brasil, em 2001, 2002. Na melhor escola, não estou menosprezando as outras escolas, mas para mim, na minha opinião, é a melhor escola que nós temos no país, que é o SENAC de São Paulo. Tá? Eu fiz lá em 2001, 2002. Esse curso lá em São Paulo da especialização, eu tive que ir lá durante 18 vezes. Foram 18 meses, 1 ano e meio de curso. Tá? Eu saía aqui da minha casa em Brasília, do meu laboratório, e ia lá para São Paulo. Hoje, você já imaginou isso? Hoje são quantos anos o SENAC de São Paulo? Você se forma em quantos anos hoje? Olha, o curso de prótese no SENAC, se não me engano, é 2 anos. Tá? Na minha opinião, o curso de prótese deveria ter uma duração de, no mínimo, 4 anos. Sim. Tá? E outra, era para existir uma régua para se dosar, né, para se fiscalizar a qualidade do curso, né? Porque, por exemplo, quando eu ouvi falar de curso de prótese a primeira vez, o centro que eu escutava falar que era um centro de referência era o SENAC de São Paulo, né? Como você mesmo falou agora. Aqui no Nordeste nós temos pouquíssimas escolas, pouquíssimas. Exatamente. E são escolas deficientes, né? Infelizmente, né? Eu falo pelas que eu conheço aqui, né? Não posso falar pelas outras que eu nunca ouvi falar. Mas o aluno, ele sofre um pouco, sabe? Para poder aprender, ele sofre para ter acesso, ele sofre para conhecer os protocolos do jeito correto. Acaba que só o laboratório mesmo, o dia a dia, o mercado de trabalho mesmo, cru, é que vai servir mesmo de fonte de conhecimento para ele, né? Infelizmente, Ian, as escolas não se preocupam muito em investir. Por que o SENAC é o SENAC? Porque eles investiram. Uma turma no SENAC, até hoje dessa forma, tá? Tem bancada para mais de 30 alunos. E equipamentos de ponta. As empresas estão aí para mostrar como é que se usa o equipamento. Só que, infelizmente, as escolas não querem investir nisso daí. Tá? Os professores, muitas vezes, deixam muito a desejar. Eu recebi aqui agora, no mês de julho, eu não vou citar o nome, de um instituto que tem aqui em Brasília, que colocou lá um curso de prótese. Tá? Em julho, os alunos iriam se formar em junho. Em julho, eles me pediram socorro, aí eu fui lá ver o instituto, a escola deles. Eles não tinham nada. Eles não tinham nem bancadas para os alunos. Sabe o que era? Carteira de escola. Sério? Carteira de escola, aquela cadeira que tem aquela... Um braço, né? Um braço, exatamente. Aí eu ofereci para eles e trouxe os alunos para cá e eles passaram aqui 30 dias comigo. Só para fazer prótese total. Tá? E teve aluno aqui que falou, professor, nós tivemos essas aulas lá, mas olha, não é nada disso que o senhor está mostrando para a gente. Tá? Já entregaram aqui, ó. Já entregaram aqui no comentário. Estão entregando aí, ó. Exatamente. E outra coisa, Ian, a maioria dos professores que estão lá nas escolas estão lá pelo título de professor. Tá? Eu dei aula nessa escola de prótese aqui em Brasília de 2000 a 2003,
Aí depois eu viajei para a Europa, eu passei uma temporada na Europa, e eu não deixava nem que o aluno me chamasse de professor. A gente estava ali para trocar informação com o aluno, tá? Para você mostrar isso para eles. E nessa época, o meu laboratório vivia cheio de aluno. Eu dizia para o aluno, vá para dentro do laboratório, porque é lá que você vai aprender. Porque prótese, na minha opinião, se aprende na bancada. Sim, correto. Não é verdade? Eu aprendi dessa forma, na bancada. Eu fui aprendendo aos poucos na bancada. E lógico que eu recorri àqueles colegas que sabiam mais do que eu. Tá? Mas é a bancada que vai ensinar isso para a gente. É a bancada, você colocando a mão na massa. Sim. Tá? Muitas vezes o protético recebe uma moldagem de um dentista e não sabe o que fazer, ou faz tudo errado. E hoje, se o protético prestar atenção, tá? Os materiais que ele usa têm uma importância muito grande. Tá? O gesso que ele vai usar para fazer o vazamento de um modelo aonde vai se fazer, ou um trabalho cerâmico, ou um trabalho que tenha implante, se não for um gesso de qualidade, ele vai ter problema. Um dos maiores problemas de quem faz protocolo, eu não sei se você faz, mas é exatamente a barra do protocolo. Não é isso mesmo? Estrutura, né? Essa estrutura, barra... né? Hã? A estrutura, né? A estrutura é a base. Estrutura? A estrutura é a base de tudo. Muitas vezes essa barra vai dar solda porque o protético fez de uma forma errada. Tá? Eu costumo até dizer que prótese não é pão, que você mexe uma massinha, põe no forno, daí a meia hora está pronto. Concordo com você. Todos os materiais têm um tempo de trabalho. Todos os materiais têm um tempo de trabalho. O gesso, o revestimento, tá? O tempo de forno que vai ficar lá dentro daquele revestimento para se fazer uma fundição. Eu costumo fazer as minhas barras de protocolo, e eu estou aqui depois para mostrar no finalzinho como é que eu faço a minha barra. Eu costumo fazer as minhas barras e não dá solda. Tá? E eu não estou fazendo milagre nenhum, não. Tá certo? E não estou trabalhando com resina Pater para construir uma barra, não. Eu vou mostrar isso daqui. Tá? Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa prestar atenção, que o protético precisa prestar atenção na qualidade do material que ele está trabalhando, se ele está fazendo da forma correta. Não é? Tem muita gente que... Pode falar. Faz a inclusão e o forno já está lá a 900 graus, ele vai lá e não leu nenhuma instrução do material. Não lê bula, tá? né, rapaz? Não lê a bula. E hoje os materiais... Me dê licença só um minutinho que eu vou pegar aqui um... Olha, isso daqui é um material que está sendo lançado. É um novo revestimento nosso para fundição e injeção. Ele vem com todas as informações. Isso está lá na bula deles. É um revestimento novo que a Talmax lançou ele lá no Congresso. Eu já estou com ele, trabalhando com ele aqui. É nacional. Não é revestimento importado, não. Se o protético seguir toda essa sequência que está aqui na tabela deles, ele vai ter um bom resultado. Gesso, não é? Não é? Antigamente nós tínhamos só dois tipos de gesso. O gesso comum, o gesso pedra e o gesso especial. Mas o que é esse especial? Não dizia para a gente o que era esse especial. Hoje nós temos gesso com 0% de expansão. Tá? Quem conhece aí, o Dr. Paulo da Dental News traz um gesso para a gente absurdamente fantástico. E ele provou, por A mais B, por que esse gesso é de expansão. Tem um videozinho, que se a gente procurar na internet, nós vamos achar isso. Está lá no site da Dental News, onde ele fez testes com gessos especiais, ele não contou qual era a marca do gesso, porque era concorrente dele. Ele manipulou e colocou dentro de uma tacinha de cristal. Tá? A única tacinha que não se partiu foi exatamente a tacinha do Zero Stone, que é o zero expansão. Exatamente. Aí o protético fala assim, mas custa caro, custa R$35, não é mesmo?
Mas, olha, é um cara que lá na frente vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu só trabalho com esse tipo de gesso, eu tenho tido um resultado muito bom nos meus trabalhos, tá? O meu cliente, o meu parceiro, o meu dentista tem ficado satisfeito com isso. Então, é isso que a gente tem que procurar fazer. Profissão de TPD não é só o registro que você tem. Não é mesmo? O que a gente percebe, eu percebo isso no laboratório, e hoje eu conversava com meu sócio, eu tenho um sócio dentista, e a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu não sei se você percebe isso desde sempre, né? Desde quando você se conhece como técnico. Mas eu, mais jovem, olhando para a odontologia de hoje, né? Eu percebo que o problema grande de técnicos e dentistas, de ambas as partes, é que falta vaidade, sabe? Falta vaidade. Ninguém sai de casa com a camisa amassada e suja, né? Ninguém sai de casa assim. Você não quer ir na loja comprar a pior roupa. Você, se puder, se você tivesse a opção só de escolher e não pagar, você usaria o que há de melhor. Andaria no melhor carro, usaria a melhor roupa, acessaria os melhores restaurantes, etc, etc. Então, o que a gente vê muito na odontologia hoje é uma falta de vaidade dos profissionais envolvidos, né? E, assim, eu digo sempre, pessoal, dentista ruim não trabalha com laboratório bom. Dentista bom não trabalha com laboratório ruim. Essas duas conexões, elas não se formam. Né? Esses dois tipos de profissionais não se conectam. Bons laboratórios terão bons dentistas em parceria com eles e vice-versa. Então, assim, se você... Eu digo isso sempre, o pessoal que está aqui me ouvindo, se você tem... Eu tenho certeza, voltando por exemplo que eu dei da roupa boa, todo mundo que está aqui quer trabalhar com um bom dentista. Todo mundo que está aqui quer conhecer as melhores técnicas, quer acessar as melhores rodas de conversa da prótese, quer estar no congresso, apertar a mão das pessoas mais ilustres, daqueles que têm mais conhecimento, querem acessar os melhores cursos, querem ter os melhores materiais. As pessoas querem tudo isso, né? Só que, para você ter acesso a isso, você precisa ter uma autoavaliação de consciência, olhar para o trabalho de vocês. Amanhã, vocês vão chegar no laboratório amanhã e vocês vão pensar assim, vocês vão olhar para a bancada de vocês e vão pensar o seguinte, se ela tiver um chiqueiro, se a sua bancada for um chiqueiro, suja, bagunçada, sabe? Você olha assim, não, cara, eu não tenho condição de trabalhar, de ter um trabalho de excelência sendo uma pessoa bagunçada, desorganizada. Eu não tenho condição de ter um trabalho de... Como você deu o exemplo do gesso, né? Eu não tenho condição de ter um trabalho de excelência se eu uso o material mais barato, que normalmente é o material que não vai me dar precisão, e aí eu vou estar tendo repetições, insatisfações do dentista, insatisfações do paciente e tal. Então você não tem progresso na profissão desse jeito, né? Escolhendo sempre o qualquer coisa, o muito simples, o caminho mais rápido, pular as etapas, não ter zelo, né? Não ter vaidade, né? Eu acredito que você vê da mesma maneira, né? Uma coisa que toda a vida me deu muita energia na profissão foi o sentimento de, apesar das dificuldades, apesar do dia difícil, apesar daquele momento complicado, às vezes até um momento complicado financeiramente, é de não perder a vaidade no trabalho, né? Não perder aquela coisa de, rapaz, olha, eu só mando se ficar bonito. Eu só passo para frente se tiver bom, né? Exatamente. Ian, mas eu costumo dizer que é o seguinte, o maior culpado de tudo isso é o próprio protético. Você sabe por quê? Tá? Ele prioriza a quantidade. Uhum. Eu, quando tive o laboratório com essa quantidade de pessoas dentro do meu laboratório, de 85 a 2000, só profissional de bancada comigo, nós éramos 10. Uhum. Menino para buscar na rua, o trabalho era 3. A minha secretária, o administrador e mais 3 auxiliares dentro do laboratório. Eu tinha um volume de trabalho absurdo. Uhum. Eu tinha uma carteira de mais de 100 dentistas. E eu desmanchei tudo isso. Eu não quebrei, não. Eu desmanchei tudo isso. E o juízo ficou aonde? E a cabeça? Como era? Não, eu saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em casa. O dia que eu chegava mais cedo era meia-noite.
Eu não vi os meus filhos crescerem durante esse tempo. Aham. Eu não tive tempo para minha família. Se eu tivesse ficado com esse laboratório, eu não estaria mais aqui. Tá? Eu, sem o laboratório, eu já tive 2 infartos. Já imaginou se eu tivesse lá com aquele laboratório? Aí eu já teria ido embora há muito tempo. Então, o que acontece é o seguinte: a culpa disso é do protético. Tá? Ele prioriza quantidade, não qualidade. Infelizmente, é dessa forma. Infelizmente, é dessa forma. Você convida o protético a participar, muitas vezes, de uma palestra gratuita, um curso gratuito, e o protético não quer participar, porque ele acha que ele não tem nada que aprender. Exatamente. Tá? O protético, ele prioriza. Ele acha que o dentista quer dele um trabalho barato, tá? E rápido, mas o dentista não quer isso. O dentista quer um trabalho com um preço razoável que ele possa pagar. Ele quer que o trabalho tenha qualidade. Ele quer que o protético tenha responsabilidade. O que é responsabilidade? Marcou e entrega o trabalho. Tá? Mas ele quer uma coisa muito mais importante que 99% dos protéticos até hoje não entenderam. Sabe o que é? Que o nosso trabalho não dê trabalho para ele. Exatamente. Chega lá, colocou na boca, ele não precisa fazer ajuste nenhum. E é a coisa mais fácil do mundo do protético fazer isso. Eu tinha esse problema. O dentista ia lá, provava uma prótese total, a oclusão estava em cima, eu fazia a prensagem, quando eu mandava para ele, tá? A boca do paciente não fechava, tocava os dentes posteriores, os anteriores não tocavam. Por que isso? Tá? Um belo dia, conversando com o professor Tomás Gomes, ele falou, vamos achar uma solução. Tá? E a gente achou a solução, que é a remontagem do articulador, antes de quebrar o modelo da prótese total. E eu mostro isso nos meus cursos, tá? E faço isso com os meus pacientes, com o paciente do meu dentista. A gente chega lá, entrega um trabalho e nem carbono ele precisa bater, companheiro. Ou é alegria. Muitas vezes, você que é dentista sabe disso, eu não sei se você atuou como dentista, muitas vezes o protético entrega o trabalho para o dentista e ele passa lá 1 hora fazendo ajustes. Tá? E alguns dentistas acham até que é normal, né? Tem dentista que acha que é normal. Nem sabe, acha que é normal o laboratório mandar o trabalho e ele ajustar. Por que tudo isso aconteceu? Porque o protético atropelou todas as etapas do trabalho. Primeiro, ele trabalhou com um gesso de péssima qualidade para fazer essa inclusão. Tá? Segundo, tá? Sabe qual é o gesso de péssima qualidade que o protético fez a inclusão? Eu também fazia. É o gesso de estuque. É o gesso de fazer forro de gesso. Exatamente. Hoje nós compramos aí um gesso zero expansão, que custa aí 18, 20 reais o quilo. Aí o protético fala assim, que isso, Vicente? Eu compro um saco de 25 quilos por 25 reais. Meu Deus. Mas e a qualidade do trabalho dele? Tá certo? Ele vai lá, faz a prensagem, já tem um caldeirão de água quente esperando, ele coloca ali naquele caldeirão, tá? E deixa lá. 45 minutos, aí ele tira, põe numa água fria, tá? Ele dá um choque térmico naquela resina acrílica. Tá? E se a gente fizer um curso de resina acrílica, a gente vai ver lá que é necessário o tempo de espera, até a maneira de se fazer a inclusão. Eu estava lá nesse curso lá em São Paulo, com a Thaís Nogueira e o Frederico Gomes, e eles mostrando como é que a gente evita tudo isso daí. Tá? Eu costumo dizer que eu levo para finalizar um trabalho 24 horas. O dentista provou lá, volta para mim, aí é só prensar, né? Fazer a inclusão, eliminar a cera e prensar. Mas eu levo, no mínimo, 24 horas. Por quê? Porque eu vou fazer a prensagem e ela vai descansar. Antes de ir para a polimerização, para a cocção dela, no mínimo 12 horas. E não tem livro nenhum, Ian, que está dizendo a respeito de cozimento de resina, que você tem que prensar hoje e fazer o cozimento da resina hoje.
Tá? Quando nós trabalhamos com caracterização, tá? No sistema STG, o protético, se ele quiser, antes dele fazer o cozimento da resina, a cocção ou polimerização da resina, todo mundo fala que é cozimento, mas é cocção ou polimerização da resina, tá? Se ele quiser abrir a mufa e conferir a caracterização que ele fez, ele pode conferir. E a gente aprende tudo isso nos cursos. A gente aprende tudo isso trocando informação, tá? Então, a gente só não aprende se não quiser aprender. É aquilo que eu falei. O dentista quer da gente que o nosso trabalho não dê trabalho para ele. Tem muita gente que fala assim, Vicente, porque olha, para você ter uma ideia, Ian, quem cobra próximo do valor que eu cobro no meu trabalho, não cobra 30% do que eu cobro. Uhum. Aí tem muito protético que fala assim, mas você cobra isso porque você é professor, porque você é famoso. Não! Eu cobro isso porque o meu trabalho não dá trabalho para o dentista. Eu cobro isso porque eu tenho responsabilidade. Eu marquei com o dentista e ele marcou com o paciente dele, eu estou lá no horário, companheiro. Tá? Eu estou lá participando junto com ele de todas as etapas do trabalho. Por exemplo, esse protocolo que eu falei que eu estou fazendo as 2 barras, nós provamos 3 vezes. Eu fui lá provar 3 vezes o trabalho, ainda na montagem do dente. Até a paciente falar, é isso mesmo que eu quero. E o dentista falar, senhor Vicente, é isso que nós queremos. Aí sim, aí eu vou construir a barra dentro do espaço que eu tenho, tá? E depois trazer o dentinho para cima da barra e ainda vamos fazer mais uma prova, com o dente montado em cima da barra, em cima da estrutura, para depois eu fazer a finalização do trabalho. É isso que nós precisamos entender e fazer. Ó, a profissão de protético é a coisa mais linda do mundo. Eu estou te falando isso por experiência própria. Eu tive na Europa durante 8 meses, onde eu viajei vários países. Eu fui dar curso, eu fui fazer curso, eu dei consultoria em laboratório em vários países, aonde nós, técnicos brasileiros, e você sabe disso, nós temos uma habilidade absurdamente fantástica. Não é verdade? Tanto é que nós temos os nossos grandes mestres que estão saindo do país. Hilton Richieri, Muliro Calgaro, tá? E outros, tá? Que estão indo embora do país. Por quê? Porque lá fora é muito mais valorizado. Então, meu amigo, o protético só não faz bem feito se ele não quiser fazer bem feito. A profissão é lindíssima. Tá? A gente consegue fazer uma parceria bacana com o seu dentista, com o dentista, e o dentista não vai deixar você por causa de R$10 do seu colega que é mais barato. E outra coisa aí. O que deixar é porque realmente não era para ficar com você, né? Ele está te fazendo um favor. Ele está te fazendo um favor. Tá? E outra coisa, eu nunca tive medo de ensinar para ninguém. Aquilo que eu aprendi, eu nunca tive medo de ensinar. Você vê, eu fui o primeiro protético a fazer um curso no Tomás Gomes, em 1985. E eu trouxe isso, eu já tinha o laboratório andando bem, eu trouxe isso. E comecei a fazer caracterização. E muitos colegas foram no meu laboratório e me pediram para eu ensinar para ele. Tá? E eu ensinei, sem medo de concorrência. Um belo dia um colega chegou e eu estava mostrando para um outro. Quando o outro que eu estava mostrando saiu, ele virou e falou assim, mas você é uma besta. Falei, por quê? Falou, você estava ensinando para ele a fazer caracterização? Falei, estava ajudando ele sim. Ué, mas você gastou tanto para ir lá fazer? E agora você está criando um concorrente para você? Eu falei, não, rapaz, eu estou melhorando a qualidade da prótese para que todo mundo possa melhorar a qualidade do seu preço. E eu sempre encarei dessa forma. Eu ajudo muitos colegas que vêm aqui no meu laboratório pedir ajuda. Tá? Muita gente vem. Recebo aqui nos meus cursos muito dentista. Eu não sei se estão aqui, mas eu recebi no último curso 2 dentistas do Mato Grosso. Um de Querência e o outro de uma outra cidade no Mato Grosso.
Uma semana depois, o outro dentista, que não era de querência, mandou uma mensagem para mim, e ele havia conversado comigo que estava fazendo uma prótese para uma paciente que já tinha feito 3 vezes e não tinha funcionado. Tá? Então, aí eu falei, doutor, faça assim, assim, assim. Tá? Falei até da parte clínica, a parte de moldagem. Tá? E eu sou técnico, mas eu conheço. Aham. Tá? Aí, acho que uns 15 dias depois, ele mandou uma mensagem para mim dizendo, professor, tá? Hoje eu vou dormir tranquilo, porque tudo aquilo que você me passou, eu coloquei em prática naquele trabalho que eu disse que estava com problema e a paciente não conseguia retirar a prótese da boca. Porque, Ian, prótese é o seguinte, é moldagem. Concorda comigo? Sim. Se o dentista não fizer uma moldagem bem feita, e se o protético não conseguir reconhecer o que é uma moldagem bem feita, tá? Ele vai fazer o trabalho. E aí? Nós trabalhamos no modelo de gesso. Ó, nós recebemos do dentista uma moldagem. E aí? Quem falou que essa transferência que ele fez aqui, ó, não houve alguma distorção? Sim. Não é verdade? Correto. Tá? Então, o protético precisa entender tudo isso para ele trabalhar junto com o dentista para se fazer um trabalho. Olha o que eu peço para o meu dentista fazer. Ó. Esse daqui é um trabalho que já foi feito. Tá? Eu peço para ele, novamente, com o mesmo transfer, voltar para a boca do paciente e unir esses transfer para mim. Para quê? Para que eu tenha um index. Sim. Tá? Para quando eu construir a barra no modelo que ele fez para mim, ó, nesse modelo aqui, eu voltar ela para esse index aqui, ó, e conferir exatamente se está certinha. Tá? Isso não serve só para resina, não, é para tudo, é para porcelana também. Sim. Não é verdade? Perfeito. E muitas vezes o protético não tem esse conhecimento. Muitas vezes o dentista acha que isso é perder tempo. E não é perder tempo. Segurança. É ganhar tempo lá no final. É segurança para que ele tenha um trabalho de qualidade. Não é verdade? Eu já falei muito, agora vou deixar você falar. Não, e assim, pegando o gancho aí que você estava falando, olha, como é. Quando a gente tem muita gente pensa que, não, mas isso é da clínica, isso aí é assunto da clínica, isso não tem nada a ver com o laboratório, né? E é um engano muito grande. Por exemplo, você vê, cara, eu me considero uma pessoa muito interessada em conhecimento, aprender, etc. Mas cada pequena nova experiência no âmbito da clínica faz a gente abrir a nossa mente. Por exemplo, esse final de semana, eu tive o privilégio, eu tenho um sócio dentista, eu tenho uma clínica ali conectada ao laboratório. Durante todos esses anos que a gente trabalha, já vi muita coisa, tenho um contato com muita coisa, mas esse último final de semana, né, eu acompanhei, a minha noiva fez a cimentação de um trabalho, e aí eu fui servir de auxiliar, né? Eu fiquei do lado dela lá durante todo o processo. E, rapaz, olha, é impressionante a quantidade de coisas que a gente acompanha. E eu vou citar aqui, por exemplo, minha realidade, que é o processo adesivo. E você percebe a quantidade de eventos que podem dar errado caso você não trabalhe com atenção. E o técnico ter acesso àquele tipo de visão, aquele ponto de vista, molda a forma dele ver as coisas, sabe? Então, assim, o técnico precisa conhecer, como você falou, a moldagem, os materiais. Ele precisa conhecer tanto para ele como até para servir de orientador ao dentista, porque muito cliente de vocês, pessoal, que está aqui, muito dentista vai bater na sua porta querendo fazer um trabalho com boa vontade, ele tem interesse de fazer aquilo, ele quer conhecer, ele quer aprender, só que ele ainda não tem conhecimento. E aí você que domina isso vai atuar como alguém que vai orientar, vai educar, vai ensinar, vai mostrar, vai dar uma dica de material, vai dar uma dica de técnica, vai dar uma dica de curso, vai orientar um professor, um dentista que você conhece. Olha, fulano tem um curso muito bom de moldagem, fulano tem um curso bom de preparo, fulano tem um curso bom de laminado, de resina. Vai aprender com ele. Então, assim, vocês precisam conhecer também, entendeu? Você não pode fazer o seu mundo começar e acabar ali na bancada, né? Então, assim, eu vejo assim, é como você falou, a gente precisa ter essa visão ampla, né? Não só do laboratório, mas da clínica também.
É isso? Isso. Eu acho que, na realidade, é o seguinte, o protético precisa estudar mais. O protético precisa participar mais. Nós falamos naquele congresso que aconteceu em São Paulo, tá? Eu não sei se você tem mais ou menos uma noção de quantos protéticos nós temos no país, Não, não. mas nós já passamos dos 40 mil protéticos. Tá? Um evento daquele é imperdível. Sim, concordo. Tá? E muitos colegas de dentro de São Paulo não foram lá. Uhum. Muitos colegas de dentro de São Paulo não foram lá. E você teve lá aqueles 3 dias e você viu o quanto aquilo é fantástico. Não é só para a gente aparecer, mas a gente escuta palestras absurdamente excelentes, tem palestrantes, tem alguém lá falando em cursos, e outra, os materiais, as empresas estão ali para mostrar as novidades para a gente, não é só em material, é em equipamento também. Não é verdade? Tá? É imperdível aquilo, companheiro. E nós não tivemos ali dentro daquele congresso, nós não tivemos 8 mil pessoas. Uhum. É o maior e único exclusivo congresso de prótese do mundo. Tá? Eu tenho amigos fora do Brasil, só do Paraguai, eles vieram em 28 pessoas, de ônibus, viajando durante 3 dias. Quem quer Olha vai, o sacrifício. Né? Exatamente, quem quer vai. E o protético precisa aprender isso, que ele tem que participar. Ele tem que ir atrás. Tá? Não é, mas o Vicente está querendo vender o curso dele. Não é isso não. Não é isso não. Muitas vezes aquele que quer aprender, muitas vezes o colega me diz, professor, não posso fazer agora. Eu digo, pode vir fazer. Depois a gente conversa. Muitas vezes o colega vem aqui fazer o curso, tá? E ele não tem o dinheiro para pagar o curso. Eu vou negar isso a ele? Tá? Quem me conhece e que deve estar aqui assistindo sabe disso. Eu canso de fazer isso. Eu canso de mostrar para eles que o aprendizado vai acrescentar alguma coisa na profissão dele. Não basta só eu ter um título, não, companheiro. Não basta só eu ter uma carteirinha, não. Aliás, carteirinha, o meu título já não é mais TPD, mas eu nunca fui lá trocar. Eu nunca troquei. Eu fiz especialização. O presidente do CRO outro dia me perguntou isso. Tá? Para quê? Para ter um título? Não, eu não quero isso não. Eu quero é fazer um trabalho de qualidade. E é isso que a gente tem que correr atrás. Se você quiser ser um bom profissional, tem que correr atrás disso daí. E a gente tem colegas dispostos a ensinar isso para a gente. Eu nunca tive medo, Ian, de perguntar para ninguém. E muitas vezes eu aprendo com um aluno que está aqui fazendo o curso comigo. Tá? Nós temos uma dificuldade muito grande, quem vai fazer uma fundição de várias peças, tá? Onde se coloca lá um spool de alimentação, depois uma barra de compensação, para ele colocar o spool que vai injetar o material dentro do anel. Num curso, você pega 4 fiozinhos, 2,5 ou 3, para você ligar naquela barra de compensação. No curso, quando eu coloquei 2 fios, o cara cortou no meio, uniu 2, depois ele uniu os 2, depois uniu os 4 e fez um pezinho de galinha. Na posição certinha. Uhum. E a gente tinha maior dificuldade em colocar aqueles 4 screws. Tá? Então, amigão, a gente aprende todo dia, toda hora. Tá? Gente, não esqueçam de compartilhar com os colegas, porque na hora que bater os 70 participantes da nossa live, eu vou mostrar, vou dar uma dica bacana para a gente fazer uma barra de protocolo. Como é que eu construo a minha barra de protocolo? Pode ser, Ian? Pode. Vicente, você comentou mais cedo, né? E aí eu acho é uma realidade bem diferente da minha, né? O trabalho que você executa. Eu tive a oportunidade uma vez de experimentar como é que era fazer uma prótese total. Eu, como ceramista, achei aquilo muito complicado. Eu achei muito difícil. E aí eu disse, cara, isso aqui é para quem sabe, viu? Porque eu não sei. E aí eu lhe pergunto, você comentou aí da escola e tal,
quais são os cursos que você oferece aí, né? Eu pergunto porque eu acho que é importante, principalmente considerando, penso eu, né? Eu acho que o trabalho em acrílico, né? O trabalho em acrílico, principalmente a parte de protocolo e tal, ela tem uma capilaridade imensa no mercado, né? Muita gente faz isso, muita gente trabalha com isso. Muita gente pensa que sabe trabalhar com isso, na verdade não sabe, né? Então, queria que você falasse aí com o pessoal um pouquinho, né? Quais são os cursos que você oferece aí, né? O curso, especificamente seu curso, como é que ele é? Se é um curso modular, se não é? Quem é que é o perfil de aluno, né? Se é o iniciante, é o intermediário, o avançado, né? O que é que você aborda? Queria que você falasse um pouquinho aí pra gente. Olha, Ian, o curso que eu ofereço aqui, tá? E o curso que eu sempre ministrei foi prótese total e protocolo. Quando surgiram os protocolos, a gente começou a mostrar isso daí. Tá? E aqui no meu centro, eu recebo alunos aqui para fazer tanto a prótese total como o protocolo. Tá? E na prótese total, eu mostro para ele todas as etapas de se fazer. Tá? Na prótese total. Como é que se faz uma moldeira bem feita? Quais são os alívios que você tem que fazer? A base de prova, como é que você faz ela? A cera que se usa. E hoje, quem é dentista, quem está aí assistindo, tá? A maior tristeza do dentista é quando ele recebe do protético uma prótese que foi montada numa cera que não tem qualidade, que ele leva para a boca do paciente, tá? Pede o paciente para fechar e os dentes começam a debulhar. Tá? E é a coisa mais fácil do mundo do protético resolver isso junto ao seu trabalho. Olha, esse kit que o Tomás criou, essas 3 ceras aqui, ó, é uma mais clara, uma média e uma escura, são ceras de fixação, de montar os dentes e fixar. Tem um videozinho, quem quiser ver esse vídeo, está no meu Insta, tá? Onde eu fiz um teste com a cera de fixação e com a cera 7. Porque, olha, é brincadeira, a cera 7 é brincadeira. Tá? A primeira coisa que o dentista, quando leva um trabalho montado numa cera 7 na boca do paciente, é o paciente dar o espelho para o paciente olhar e ele fala para o dentista, doutor, mas vai ficar vermelho assim? Tá? E se o protético quiser, ele pode fazer, ó, isso daqui, ó. Eu não sei se está dando para, deixa eu ver se, ó. Tá aí, aham. Tá dando para ver bem? Sim. A gente consegue fazer até a caracterização, tá? Ah, mas aí eu não tenho dinheiro para comprar o kit de caracterização. Tá? Tem que usar a cabeça. Não é cera que nós estamos usando? Tá? Não tem lá na papelaria um giz de cera para criança brincar? Que tem lá roxo, vermelho, amarelo, rosa. Tá? O protético vai lá e compra aquela cerinha e vai pintando a montagem que ele fez. Se ele quer uma cera melhor um pouquinho, eu até faço a minha cera, Ian. Ó. Essa é a cera que eu faço. Uhum. E eu não faço milagre nenhum nessa cera, não. Olha a cor dela aqui, ó. Tá? Eu não faço milagre, não. O Tomás criou essas daqui pra gente, ó. Tá? Mas eu já fazia a minha, eu trabalho tanto com a dele como com a minha. Você sabe o que tem essa cera aqui? Eu tenho cera 9, que é uma cera mais clara. Se eu quero ela mais clara ainda, eu adiciono parafina. Tá? Se eu quero um pouquinho de fixação, é carnaúba. Tá? É parafina, cera de abelha, carnaúba e breu. O protético faz a cera dele, companheiro. O protético faz a cera dele. Ele vai imprimir uma qualidade melhor. Eu, quando mando para o meu dentista provar um trabalho, ele pode bater carbono, ele pode fazer lateralidade, ele pode fazer protusão, que não vai se soltar. Tá? O dente não vai sair de lá. Se a gente precisar de mexer em algum dente, nós vamos ter que esquentar uma espátula e ir lá e mexer com o dente, porque a gente não consegue arrancar ele na mão. Tá? Não é milagre. E para o protético fazer uma prótese bem feita, a maneira dele fazer a escultura também é excelente. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram. Como é que ele vai fazer a escultura? Porque muitas vezes o protético faz a escultura lisinha, como se fosse um tampo de mesa.
Tá? E ele vai fazer uma prótese total, ali tem que ter a nuance no colo daquele dente, como se ali dentro tivesse uma raiz. Uhum. Tá? Nós vamos ter uma live com um professor que tem uma escultura, uma anatomia gengival fantástica. Chama-se Alessandro Gameiro. Tá? É fantástico. Ele é dentista e é protético. E ele mostra como o protético fazer isso. É a partir daí que a gente vai imprimindo qualidade no nosso trabalho. É um material que se usa. Depois, na hora de fazer essa prensagem, tem que prestar atenção em todas as etapas. Hoje eu faço todos os meus trabalhos feitos em micro-ondas. Ah, mas micro-ondas é muito bom porque você tem um cozimento de 25 minutos e a prótese já vai estar pronta? Não. Eu tenho 25 minutos, mas eu preciso respeitar todo o tempo da resina acrílica. Eu preciso respeitar o tempo de resfriamento dessa resina depois de coccionada. Porque se eu coloco lá na água fria, eu estou agredindo tudo. Eu preciso prestar atenção na moldagem que o dentista fez para mim. Tá? Se ele fez uma boa moldagem, porque muitas vezes o insucesso do trabalho, que não segura na boca, que precisa fazer reembasamento, porque o dentista não fez uma moldagem como deveria ser feito. Concorda comigo? Correto. Tá? Tá cortando. Deu um... Voltou? Não, estou lhe vendo, estou lhe ouvindo. Isso. Concorda comigo, Ian? Correto, correto. Muitas vezes o dentista atropela e o protético paga o pato. Correto, correto. Muito bom, só dica boa. Aí eu lhe pergunto, você falou aí dos bateu os 70, a gente não bateu os 70, mas eu vou querer que você dê a dica mesmo assim, que você disse que ia dar. Eu vou dar uma dica, como é que eu recebo, tá? Estamos aí já quase no finalzinho, né, Rafael? É o tempo da dica. Tá, vou dar a dica aqui para a gente finalizar. Veja bem, quando eu recebo do dentista uma moldagem de protocolo, é isso que eu faço. Eu coloco os análogos e vou vazar a moldagem. Vazei a moldagem com gesso zero de expansão. Aí nós vamos fazer uma base de prova. Eu não vou mostrar para vocês a base de prova, mas é interessante que o protético use um transfer, pelo menos em 2, para que o dentista possa parafusar na hora dele tirar o plano de cera, para que não haja nenhum deslocamento. Tá? Nós temos aí, Rafael, naquela caixa que eu te mostrei. Ah, o Rafael vai pegar para mim. Rafael, não, aquela que está naquela caixa, lá onde estão os 2 planos de cera. Eu já deixo com o parafuso pequenininho na hora de construir o rolete de cera, o plano de cera, tá? Eu deixo com o parafuso longo, porque quando vai lá para o dentista, ele tem aonde ele introduzir a chavezinha para ele poder parafusar na boca. E nós temos esses posicionadores oclusais aqui, eu não sei se vocês conhecem, tá? Que é fantástico, não só para o protocolo, aqui vai ser 2 protocolos, um inferior e superior, mas para a prótese total também. Tá? São os posicionadores. Rafael, naquela mesa na mesa branca, tem os saquinhos dele lá. Isso foi criado pelo professor Walker Angeloni, tá? E está sendo comercializado. Não sei se já acha nas dentais. Ó. É isso daqui, ó. Legal. É um posicionadorzinho que você fixa aqui, manda o paciente fechar. O dentista não tem que colar um no outro, de colocar grampo de grampeador, não. Tá? Abriu a boca, tirou da boca, é só vir aqui com o outro aqui e encaixar. Tá? Quando ele não usa um arco facial para fazer a tomada o registro certinho. E é o que a maioria dos dentistas fazem, é o que a maioria do protético recebe. Tá? Ele recebe um colado no outro. E aí, como é que ele vai tirar isso daqui e depois devolver? Nessa mesma dimensão, nesse mesmo ponto que o dentista fez. Tá? Quando a gente não tinha esses posicionadores, a gente pegava um mocap, naquela caixa de silicone tem. O mocap fazia uma referência no plano de cera, vinha aqui, copiava com silicone,
copiou com silicone, aí você pode descolar. Montava, eu só trabalho com articulador semi-ajustável. Montava numa mesa de camper, o superior, e depois voltava lá, colava de novo e montava o inferior. Tá? É simples esse mockup da gente fazer. Ó. Eu tenho um até aqui para mostrar. Ó, tá vendo? 2 planos de cera. Eu fiz aqui uma referenciazinha lá no plano de cera, onde saiu o positivo aqui. Eu vou lá, descolo, monto o articulador, depois eu volto, encaixo aqui novamente, vou por dentro e colo um no outro. Tá? Para a gente fazer. Então, é dessa forma que eu faço. Ó, quando nós recebemos a moldagem do dentista, nós fazemos esse modelo. Aí nós montamos o plano de cera, manda para ele, montou o dente, provou na boca. E só agora que nós vamos construir a barra. O que a gente aprendeu para construir essa barra? A maioria dos protéticos aprendeu para pegar um fio de cera, não é isso mesmo? Um fio de cera, unir as úclas e depois ele tira dali, vai lá e faz a fundição. Só que a cera, ela sofre uma distorção. Quando você tira, colocou os sprus, ela vai sofrer uma distorção. O que eu aprendi, ó? Eu estou até com uma aqui fazendo, ó. Essa daqui é só para curso. Olha aqui, ó. Eu pego uma barrinha de resina acrílica e faço a união das úclas. Está parafusado aqui no modelo. Depois que já está construída, tá? Eu tirei o que tinha de excesso, corri uma leve capa de cera, mas uma leve mesmo, uma espátula bem quente. Por quê? Porque se a resina acrílica for pura para dentro do anel, pode sofrer uma expansão na queima dela e sofrer trincas no anel. Então eu corro uma leve camadinha de capinha de cera. O que o protético aprendeu a fazer nessa barra? A retenção, para reter resina acrílica. Ele aprendeu que ele vai lá depois dela fundida com um disquinho e fazendo piques. Sim. Não é isso mesmo? Tá? Só que ele cria uma linha de fratura nesse metal. Tá? Aí nós pensamos um pouquinho e passamos a usar uma retenção com cera. Eu não sei se está dando para ver direitinho? Tá? Mas se o protético não tiver a cera, e a cera é essa daqui, ó. É uma cera da Schuller, que ela vem granulada. Se o protético não tiver a cera, tá? Se ele tiver o cupim comendo a madeira lá na casa dele, no quintal da casa dele, tá? Ele pega o cocôzinho do cupim, que é aquele pauzinho que vai saindo da madeira, que é uma retenção excepcional. Aí, a dica de ouro aí. Aqui tinha uma estante na minha casa, que ficava num quarto de guardar o bagulho, porque toda casa tem isso, né? O quarto de entulho. Aí a minha esposa foi e colocou a estante lá. Quando foi um dia, eu vi isso. Eu falei, opa, mas se ele não tiver nem isso daqui, nem a cera, tá? Se ele plantar um pé de fumo na casa dele, quando a florzinha do fumo secar, ele vai lá, a sementinha do fumo é excelente. Tá? Mas se ele não tiver nem isso que eu falei, nem o cocô de cupim, nem a semente do fumo e nem a cera granulada, ele pega aquela açúcar cristal, aquela açúcar grossa. Como é que eu faço para fixar isso daqui? Ó? É simples. Como é que eu vou fixar a retenção nessa barra aqui? Tá? Eu uso, ó, Tech Bond, Super Bonder, tá? Eu pingo um pouquinho na tampinha da latinha aqui, ó, uma gota, aí eu pego um Cave Blush, que é esse aqui, ó, isso aqui tem lá no consultório sobrando, é um cotonetezinho pequenininho, pego o Cave Blush, passo na colinha, que está lá na tampinha, vem, umedeço aqui a barrinha e pulverizo essa retenção, tá? Construir a barra, quando a gente constrói uma barra de resina acrílica, tem gente que fala assim, ó, mas a resina Pater é cara, não é? Ela é cara, não é isso mesmo? Resina Pater? Da GC América, da Boss World, custa 300, 400 reais um vidrinho.
Hoje nós temos resina nacional, essa daqui é da Evoden, está sendo lançada agora, tá? Tem uma da Cota que é muito bom, mas tem uma ainda que é mais barata ainda. Tá? A resina que nós fazemos, a moldeira, que é a resina mais barata que nós temos no mercado. Ah, mas pode trabalhar com essa resina? Pode. Você não vai trabalhar com ela no pincel. Você vai construir um bastãozinho com ela, e se você quiser fazer o roletezinho aqui na mão, o bastãozinho na mão, você pode fazer, para ela ficar bem, ó, redondinha, tá? Pega para mim, Rafael, tá lá em cima da estante de vidro. Mas se você não quiser fazer assim, pega uma lá, ó, lá na frente. Desculpa, que tá longe e eu esqueci de trazer para cá. Aí, ó, traz essa daí. Tá? Se você não quiser fazer na mão, pega uma seringa de 20 ml. Olha aqui, ó. Essa foi feita na mão. Isso é a resina da Evoden. Essa é aqui a resina para moldeira, ó. Foi feito na seringa. Tá vendo que ela tá bem certinha? Sim. Tá? Por que você pode construir? Por que a gente pode construir uma barra usando uma resina de moldeira? Porque eu faço antes. Quando eu tenho que unir, eu vou pegar entre uma ucla e outra, ó, corto o bastãozinho aqui, se eu tiver que fazer uma curva nele, eu aqueço, coloco aqui, ó, e uno as duas. Sim. Por quê? Porque essa resina já sofreu o que tinha que sofrer de contração. Tá certo? Então é isso que é legal, a gente mostrar como é que a gente pode fazer um trabalho bem feito. E outra coisa, tá aí, ó. Depois que eu construo essa barra aqui, ó, mesmo usando uma resina que já sofreu a contração, eu venho aqui com um disquinho diamantado bem fininho, corto aqui, e corto aqui. Tem 4 implantes, eu corto um aqui, outro aqui. E venho com o pincelzinho da resina e faço a união novamente. Espero mais 30 minutos. Depois é que eu vou trabalhar ela. Eu levo para construir uma barra dessa, ó, de 3 a 4 horas. Para eu começar a construir ela e ir lá para o forno para fazer a fundição. E não tenho solda. Olha aqui uma barra que foi fundida no curso. Não dá para vocês verem a passividade porque são pequenos detalhes, ó. Mas ela está encaixando no modelo. E isso eu tenho depoimento de alunos meus que vêm aqui e falam assim, nunca vi um negócio desse. Não está parafusado, eu estou segurando daqui, ó. E não tem báscula, né? Não tem báscula. Tá? E não é, isso aqui não foi passado borracha nenhuma aqui dentro, pedra nenhuma aqui dentro, não. Tá? Foi só uma borrachinha para fazer a limpeza, uma borracha macia, dedeco, e eu consegui chegar nesse resultado aqui. Se houver necessidade de fazer solda, nós temos um sistema de pontear a solda, tá? De fazer aquela solda de ponto e depois você vem e faz. Essa daqui foi feita no curso só para fazer a demonstração para os alunos. Ó. Aonde foi feita? Uma solda aqui, outra aqui, outra aqui. Tá? Essa maquininha de ponto de solda, se não me engano, quem criou ela foi um protético de São Paulo chamado Tomé. Não é Tomás, não, Tomé. Acho que é José Luiz Tomé. E essa máquina está para vender aí no mercado. Tá? Então, é absurdamente fantástico. A maneira que a gente pode trabalhar e fazer um trabalho bacana. Eu tenho conseguido bons resultados. E os meus alunos também. E tá? simples, né? Simples, e simples, né? De se fazer. Não mostrei nada de extraordinário. Tá? Não mostrei material que o protético não possa ter. Nada caro, muito bom. Nada caro. Todo mundo pode fazer dessa forma se quiser fazer, tá? Se alguém tem alguma dúvida daquilo que eu falei, está aqui assistindo e quer fazer, no meu Insta tem lá o meu telefone pessoal. Pode entrar em contato comigo que eu ajudo naquilo que eu puder ajudar. Perturba tá o professor, pessoal. Perturba o professor. Pode entrar lá para encher o saco. Eu gostaria que você falasse do seu curso online. Que eu estou sabendo. Semana passada, há 2 semanas atrás, né, pessoal, a gente abriu e fechou, né, inscrições aí para a minha primeira turma, né, do curso de laminados sobre refratários, tá certo?
Agora, né, por hora, a gente só vai ter turma presencial, né? O curso de refratários presencial só em Fortaleza, né? E pelo Brasil, estratificação sobre Mexeran, né? Aí já é uma realidade bem distante aí do meu amigo Vicente, né? O Vicentão é do acrílico, do protocolo, da prótese total. Aqui a gente fica nas lentezinhas, né? Aqui a gente ensina o pessoal a fazer lente de contato, tá, pessoal? Então, até o final do mês de novembro, né? A gente já está aí, acabou a primeira semana de novembro, né? Até o final do mês de novembro eu vou estar divulgando, né, a agenda de curso presencial em Fortaleza e no primeiro semestre do ano que vem, né? O pessoal tem perguntado bastante, a gente vive numa loucura muito grande, demora para a gente conseguir organizar a agenda, etc. E quem não participou, né? A gente está aí com 60, quase acho que 50 alunos no curso online de lentes de contato sobre refratário. Fiquem atentos, tá? Que a gente em breve aí vai estar divulgando novidades aí para você, tá bom? Eu fiquei muito feliz em conhecer você, meu amigo. Eu achei você muito acessível, né? Uma maneira muito simples de ensinar as coisas. É o que a gente precisa, né? É de didática, é de facilidade, de tornar as coisas práticas, né? Tornar as coisas acessíveis, não complicar o que já é muito complicado, né? A gente complica tantas coisas, né? Por isso que o pessoal não faz. Mas eu achei fantástica, certo? Achei fantástica a sua forma de passar, a sua forma de ensinar. Tenho certeza que as pessoas que têm interesse, né, de se desenvolver nessa área, né, aperfeiçoar os conhecimentos na parte do acrílico, né, na parte aí da prótese total, na parte de protocolo, né, eu acho que as parcerias construídas com dentistas que trabalham com reabilitação, né, trabalham com implantes, protocolo, são parcerias bem sólidas, né, elas têm tudo para ser parcerias brilhantes. Há muita necessidade no mercado, né? A gente tem uma demanda muito grande por isso, né? Então, assim, estou bem satisfeito, tá bom? Estou bem satisfeito, estou bem feliz, foi muito bom, foi um prazer muito grande. Obrigado aí pelo seu tempo, pelo tempo de todo mundo, tá? E vamos nos encontrar mais vezes, né? Vamos nos encontrar sim, Ian. Eu é que tenho que agradecer a sua presença aqui, tá? Um prazer imenso. A hora que vir aqui para o Brasília, venha tomar um café com a gente. Ô, tá? rapaz, com certeza. Pessoal, e olha, o curso do Ian, segundo a gente que já assistiu o curso com ele, é fantástico e vale a pena. Tá certo? Tá? Curso presencial. Eu já ouvi cursos, ô Ian, se você me permite. Tá? Pode falar. Olha, nós vamos lançar agora, no dia 25, na Black Friday, um curso online de protocolo, planejamento reverso. Vai ser lançado agora no final do mês. Tá? E eu tenho também cursos presenciais aqui em Brasília. Tem agora ainda 18, 19 e 20, uma turma que vem fazer protocolo, tem 2 alunos que querem fazer só prótese total, tá? E vão vir também. Eu estou recebendo ainda muito poucas pessoas por causa do distanciamento, tá? E outra, porque eu sou um velhinho, eu sou do grupo de risco. Tá? Mas o espaço que eu tenho aqui, eu consigo receber até 12 alunos. Mas o curso online vai estar disponível a partir do dia 25. Tá? E as lives vão continuar. Amanhã nós teremos uma live fantástica com uma professora, que foi professora do Senac Oian, chamada Shirley Kayaki Asaoka. Tá? Ela é absurdamente... Ela está online aí, ó. O Rafael está me dizendo que ela estava assistindo aqui. E amanhã ela vai estar aqui junto com a gente. Eu convido as pessoas para assistirem, porque ela vai falar exatamente do ensino da prótese. Ela foi professora do Senac, ela foi professora da USP, tá? E de outras escolas. É absurdamente fantástico. É minha amiga já há muitos anos, tá? E amanhã vai estar junto com a gente. Nós teremos outras lives também, na outra semana, depois na outra semana. Ok? Eu só tenho a agradecer a você, Ian, e a todos que estão aqui presentes, todos que gastaram um tempinho para escutar a gente aqui, tá? E se tiver alguma pergunta que a gente
possa responder, é só mandar as perguntas que a gente responde após a live. Ok? Grande abraço a todos e olha aí, ó, quem apareceu aí, ó. Professora Shirley Kayaki Asaoka. Ela está dizendo menos, Vicente. Amanhã, querida, te espero. Maravilha. Tá bom? Muito Grande bom. abraço a todos. Muito obrigado, Ian. Valeu, meu amigo. Obrigado. Fique com Deus. E se Deus quiser, logo, logo nós vamos nos encontrar. Show. Valeu. Tchau, tchau.